João. Primeiramente, a gente gostaria de te agradecer por ter proporcionado um pouquinho do seu tempo para nos ajudar com esse projeto. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito no nosso conhecimento. A gente preparou algumas perguntinhas e eu vou começar, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta é que a gente gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a sua experiência com a fisioterapia. Bom, primeiramente, boa noite, Arthur. Boa noite. Honra e muita felicidade de estar podendo aqui ajudar um pouquinho com o meu conhecimento, daquilo que eu adquiri de experiência nesses anos como fisioterapeuta. E vamos lá, então. Bom, minha experiência com a fisioterapia é a seguinte. Eu sou formado desde 2015 pela Universidade Santa Cecília, em Santos, no estado de São Paulo, e logo na sequência eu já fui fazer uma especialização de osteopatia e terapia manual pelo Instituto DOCUSI de Osteopatia e Terapia Manual, que é mais conhecido como IDOT, né? O curso do IDOT tem a duração de 5 anos, dividido em vários módulos, e a partir da minha formatura eu já comecei a atuar com atendimento domiciliar, na época, e como eu atuo até os dias de hoje. Inclusive, a própria osteopatia, que é muito fechada em ambiente de clínica, de consultório, eu levo a osteopatia até o domicílio, eu levo a osteopatia até a casa da pessoa. Por isso que esse é um grande diferencial, pelo menos aqui na minha região. Nossa, você faz osteopatia na casa? Sim, faço. Porque nós precisamos, muitas vezes, só de uma maca, só da nossa mão, só do nosso conhecimento. A gente precisa, às vezes, tirar um pouco da cabeça que a gente precisa ter um super de um consultório, um super de uma clínica para poder começar. Quando, na realidade, o que a gente precisa é do conhecimento e das nossas mãos, né? A gente defende muito que são as mãos que a gente trabalha na fisioterapia e, de fato, salvo alguns procedimentos ou áreas específicas, como dermato, algumas coisas de neuro muito especiais, equipamentos, pranchas ortostáticas, descarregadores de peso, aí você precisa de um equipamento específico. Mas, normalmente, se você for ver, 80% pelo menos da fisioterapia é através das nossas mãos. Então, a minha relação com a fisioterapia, desde o começo, é essa. Atendimentos domiciliares, atendimentos exclusivos e particulares, nada por convênio, nada por terceirizadas, nada cobrando valores baixos, sempre cobrando pelo menos o mínimo dos referenciais nacionais de procedimentos fisioterapêuticos, tá? Daí para cima, e à medida que eu fui me especializando, que eu fui aprendendo coisas novas e adquirindo experiência, e fui fazendo os reajustes e melhorando o valor, mas sempre com um atendimento totalmente especializado, individualizado, né, para a necessidade do paciente. Certinho. A próxima pergunta é: você poderia falar para nós um pouco sobre a importância da fisioterapia? Bom, a fisioterapia, ela na verdade sempre foi muito importante e nós precisamos passar por um processo de valorização muito grande, né? Às vezes as pessoas elas não entendem, não reconhecem a importância da fisioterapia. Muitas vezes a fisioterapia é tratada como uma técnica e não como uma profissão e como uma ciência, entende? Então, quando a gente fala da importância da fisioterapia, para nós fisioterapeutas é óbvio que ela é importante. Só que o que eu quero dizer é pela visão da sociedade. Às vezes a sociedade realmente não entende a verdadeira importância da fisioterapia. A gente dá muito valor, e tem que dar sim, para todos os profissionais, mas eu falo a sociedade, vangloria muito o médico, vangloria muito o dentista, entre alguns outros profissionais. Só que o fisioterapeuta, entre outros, mas vamos falar aqui da fisioterapia, muitas vezes são colocados como uma categoria abaixo, como uma categoria técnica, uma categoria que faz aquilo que complementa, digamos assim, finaliza o processo que o médico já fez, entende? Então, a fisioterapia é de suma importância, mas a gente precisa mostrar essa verdadeira importância. A gente vai vender a fisioterapia e coloca assim no cartão: eu faço fisioterapia, eu faço ventosa, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas peraí, por que você faz fisioterapia? O paciente faz fisioterapia? Talvez vocês, 2 alunos, façam fisioterapia. Quem está assistindo aqui, vocês fazem fisioterapia, vocês estão cursando o curso de fisioterapia. E eu não faço fisioterapia, eu faço consulta fisioterapêutica.
eu forneço uma consulta fisioterapêutica. Já o meu paciente, ele se submete a uma consulta fisioterapêutica. Ou quando vocês vão no dentista, vocês fazem odontologia. Não, vocês fazem um procedimento odontológico, fazem uma obturação, fazem um canal, fazem um clareamento, por exemplo. Vocês vão no médico, numa consulta médica, ou vocês fazem uma consulta, ou vocês fazem medicina? Vocês não fazem medicina, quem faz medicina é o aluno. Vocês entendem a importância de compreender esse tipo de situação? Um paciente hoje mesmo, no dia de hoje que nós estamos gravando esse vídeo, me pediu um recibo para ver se ele conseguia fazer um abatimento no plano de saúde dele, né? E ele me falou se eu poderia colocar como osteopatia ou como acupuntura. Porque se eu colocasse que era um atendimento fisioterapêutico, ele ia ter um retorno de apenas R$ 9. Se eu colocasse que era fisioterapia, uma sessão de fisioterapia, R$ 9 de reembolso. Se eu colocasse acupuntura, 40, se eu colocasse quiropraxia ou osteopatia, 60. Caraca, como assim? Fisioterapia, lembra, é a nossa profissão, não é uma técnica. E os próprios convênios nos submetem a isso e a gente acaba vivendo isso. Então, não dá para falar da importância propriamente da fisioterapia enquanto a gente não ensina a sociedade o que realmente é fisioterapia. E para nós fisioterapeutas, a fisioterapia é completamente essencial, importante, porque somos nós que devolvemos a qualidade de vida, os movimentos, as funções para aquele paciente que operou, para um pós-operatório, para aquele paciente que tem alguma sequela neurológica, principalmente agora na questão do coronavírus, o pós-Covid, a gente não fala tanto, né? Aliás, a TV não fala tanto da relação das sequelas que o Covid causa pulmonares, renais, musculares, né? Só que o fisioterapeuta está ali, dando toda a assistência. Acabou o serviço do médico lá no hospital, mas aqui com a enfermagem, principalmente com a fisioterapia, que a gente vai continuar na sequência. Então, a fisioterapia é fundamental, é importantíssima, mas a gente primeiro precisa dar importância para nós mesmos, para a gente poder jogar para a sociedade e depois eles entenderem a real importância da fisioterapia. Você poderia falar para a gente os principais direitos e deveres da fisioterapia? Quais são os nossos deveres? Acolher o paciente, prestar um atendimento adequado para o paciente, passar e orientar com as melhores técnicas possíveis e fazer aquilo de acordo com o que o paciente precisa e não aquilo que ele quer. E não o que a gente acha que deva fazer para passar o tempo. A gente tem que entregar aquilo que realmente o paciente precisa. Se eu faço osteopatia, tenho recurso de técnicas osteopáticas e vejo que um paciente não precisa disso, cara, não vou atender. Se ele precisa de outra coisa e eu não sei fazer, eu vou passar para um outro colega. Como eu espero que algum outro colega faça isso dentro da sua própria área. Então, acho que é um grande dever de um fisioterapeuta, na verdade, de qualquer profissional de saúde, principalmente porque a gente está lidando com vida, a gente não está lidando com uma peça de roupa, a gente não está lidando com um celular, com uma câmera, com um dispositivo, com um objeto, a gente está lidando com a vida, com a saúde de uma pessoa. Então, acho que o grande dever de um fisioterapeuta é ser transparente, é ser honesto e entregar a melhor técnica possível. E quando você não sabe, você encaminha para um profissional que seja da área ou para um outro fisioterapeuta que seja adequado para aquele tipo de atendimento. E não é vergonha nenhuma falar, não sei. Ou o pessoal acha que todos os médicos sabem de tudo, sabem operar tudo. Nem todo médico opera. Nem todo médico sabe de uma área. O cardiologista não sabe de uma coisa de ortopedia, o ortopedista não sabe da coisa de oncologia. Então, não é vergonha nenhuma. Então, acho que o grande dever do fisioterapeuta é justamente esse, fornecer a melhor qualidade que você pode, a experiência com o paciente, porque a gente tem que defender o paciente. Se o paciente não melhora, se ele não tem resultado, a gente não está fazendo o nosso trabalho corretamente. A próxima pergunta é, como você tinha comentado, sobre por que você acha que a fisioterapia não possui tanta valorização como, por exemplo, a medicina, e como que a gente pode recuperar esta valorização dessa profissão? Olha, eu vou falar até uma coisa que é complicado de dizer, me dói na alma dizer um negócio desse, mas na verdade acho que a fisioterapia não tem como recuperar, na verdade a gente vai começar, a gente não consegue recuperar uma coisa que a gente não teve ainda, tá?
Então, uma coisa que é muito complicada que acontece nos dias atuais é muito mais político e burocrático do que a gente está falando da própria profissão. O grande problema alguns dos grandes problemas, eu vou citar alguns vários para vocês, mas assim, a fisioterapia, você vê curso hoje em dia, depois dos anos 2000, teve o boom das faculdades de fisioterapia. E eu chamo isso de supermercados de ensino. Até um termo meio estranho, né? Um supermercado, porque o supermercado você vai lá, você pega o produto que você quer, você passa no caixa, paga e tchau. É seu. Concorda? Então, com esse advento dessa explosão de faculdades de fisioterapia, o Ministério da Educação, o MEC, foi autorizando a abertura, foi autorizando, e os órgãos competentes da fisioterapia não foram intervindo. É lógico que a gente tem que entender, lembrem lá da aula de deontologia, que o sistema COFITO e CREFITO não tem o poder de dizer se sim ou se não, mas eles podem atuar de forma para pressionar a não permitir que abra tantos cursos dessa forma. Então, tudo aquilo que fica pop, tudo aquilo que é em excesso, tende a perder a qualidade. Então, infelizmente, foram criando muitas faculdades, muitos cursos, muitos, sem preparo algum, tanto teórico, quanto técnico, quanto prático, quanto moral, que era um supermercado de ensino. Eu te dou aqui um curso de R$100, R$150, R$200, toma aí de qualquer jeito, daqui 4 anos eu faço a carga horária mínima, vocês estão formados e vocês são fisioterapeutas. Então, infelizmente, não é que as pessoas são ruins, mas elas foram mal preparadas no meio da faculdade. Já os cursos de medicina é uma briga para serem abertos, porque o Conselho Federal de Medicina cai em cima do MEC, dizendo se vai ou se não vai. Eles estão muito em cima, muito em cima, muito em cima. É difícil vocês acharem faculdade de medicina por aí que nem a gente acha de fisioterapia e dentre tantas outras profissões, concordam? Então, repetindo, quanto mais cursos a gente abre, pior vai ficando a qualidade. E hoje em dia a gente está enfrentando, eu vou falar que para mim é a decadência da fisioterapia e da área da saúde, porque não é só a fisioterapia que passa por isso, é o EAD. Você está tendo aulas práticas em EAD. Sabe, eu acho que agora em tempos de coronavírus é super aceitável e super louvável ter aulas em EAD, aulas em educação à distância, aulas remotas, por conta dessa dificuldade de aproximação. Então é necessário que as aulas teóricas sejam assim, mas as práticas não tem como. Tem até um meme que circula por aí, um joelho na tela do celular e o cara com um ultrassom assim treinando fazer um atendimento numa perna que está no celular, não faz sentido algum. Na hora que você vai para a prática, que você vai lá para o vamos ver, que você vai ali para a linha de frente, não digo a linha de frente do hospital, mas que você vai ali tá de cara com o seu paciente, você não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que para a gente poder voltar para a nossa valorização e, de fato, estar onde nós devemos estar, porque a fisioterapia é incrível e ela é vasta e ela é maravilhosa, a gente precisa repensar essa questão dos cursos, mas isso não cabe a nós alunos ou a nós profissionais, mas talvez aos órgãos competentes que precisam estar lá caindo em cima das instituições, e também fazer a nossa parte, que agora são pequenos detalhes, por exemplo, entender que quem é aluno não é profissional e que se sai atendendo de qualquer forma e cobrando, está fazendo um exercício legal da profissão. Então, eu acho que a valorização profissional e a ética profissional já começa dentro da faculdade. O que eu mais vejo por aí, infelizmente, são alunos que compram um estojo de ventosa de R$100 e quer sair aplicando, ganhando dinheiro. Isso você desvaloriza a tua própria profissão, a tua própria imagem de futuro fisioterapeuta e da fisioterapia, e compromete o colega que já está formado, que se capacita para poder fazer um atendimento adequado, e a pessoa está fazendo ventosa. Então, acho que começa assim no ambiente da faculdade, no ambiente acadêmico, e depois que nós nos formamos também, onde a gente tem que procurar fazer que nem eu falei, atendimentos adequados, respeitar os honorários fisioterapêuticos, que quando você atende abaixo do valor, você também prejudica o seu colega e desvaloriza a profissão.
Um outro grande ponto péssimo é quando um fisioterapeuta se sujeita a ganhar R$ 3, R$ 5, R$ 10 num plano de saúde. Então, a valorização é uma coisa muito maior que nós temos que nos unir para conseguir colocar a fisioterapia onde ela é. Que como aquela primeira pergunta, a importância da fisioterapia. Cara, ela é incrível, fundamental, extremamente importante, mas ela só vai ter essa percepção quando a gente começa a valorização desde o ambiente acadêmico, passando pelo profissional, entregando isso para a sociedade. Aí vai virar um ciclo ao contrário, que vai levar a nossa profissão para cima. João, falando um pouco mais sobre redes sociais, você que é bem presente, né? Quais são as regras para o fisioterapeuta dentro das redes sociais? Olha, as redes sociais, eu entendo que, na verdade, a gente precisa de uma legislação nova. A gente precisa de novas normativas que flexibilizem várias questões. Contudo, enquanto isso não acontece, a gente tem que respeitar aquilo que está no nosso código de ética. E a gente fala que a internet é terra de ninguém. Mentira. Ela também tem regras, não só na própria internet, mas principalmente quando nós temos uma profissão. Eu não sei como funciona exatamente outras profissões da área da saúde, mas eu vou falar exatamente como funciona na fisioterapia. Nós temos um problema muito grande, que inclusive eu já caí nesse problema há muito tempo atrás, nas redes sociais, que era postar a imagem de paciente, foto de paciente, um vídeo com o paciente, com o rosto do paciente, identificando o paciente, e não pode nada disso. Mas daí vocês me perguntam, mas João, o meu paciente autorizou. Não pode. O código de ética é bem claro, falando que você não pode expor nenhum procedimento que mostre ou identifique um paciente. Os únicos momentos que você pode fazer isso é quando não aparece o rosto e nenhuma característica que sugira que aquela pessoa seja aquela pessoa. Por exemplo, você faz uma foto de costas que você está fazendo algum procedimento desse paciente, ele está sem camiseta, por exemplo, e tem uma tatuagem. Já é o suficiente para alguém poder identificar aquela pessoa. Você não pode fazer isso também. E outra coisa que é extremamente... Duas coisas que são extremamente importantes que a gente não pode esquecer nas redes sociais é o antes e o depois. Não pode de jeito nenhum colocar antes e depois. Tem interpretações que dizem que você pode, desde que você não mostre a cara do paciente, mas cai naquela coisa que você, sem querer, acaba prometendo um resultado final que talvez não aconteça para aquela pessoa. E, normalmente, a gente vê isso em procedimentos da fisioterapia dermatofuncional, em procedimentos estéticos, coisas do tipo. Nem sempre aquela técnica vai servir para um e não vai servir para o outro, tá? Então, é importante frisar bastante isso do antes e depois e das cartas de agradecimento, mensagens de WhatsApp de agradecimento, directs de agradecimento. Doutor fulano de tal, eu melhorei bastante, muito obrigado, você é incrível, você é demais, você resolveu minhas dores, eu dormi bem essa noite, você é show. E daí a pessoa tira um print e posta isso. Também não pode, porque é uma forma de mostrar que você vai entregar para uma outra pessoa a mesma coisa que você entregou para ela. Então, é muito perigoso isso, principalmente na área da saúde, porque é o que nós falamos, nós cuidamos de saúde, cuidamos de pessoas, e não de um produto, de um fone de ouvido, de uma roupa, ou qualquer coisa do tipo. Então, é extremamente importante estar atento nas redes sociais. O que eu sugiro é sempre produzir conteúdos que gerem valor, entendimento de uma doença, de uma condição, de uma disfunção, de algo da profissão, ou você pode até demonstrar técnicas, mas com pacientes modelos que não apareçam o rosto e que você descreva a técnica e não que aquela pessoa melhorou dessa forma. E tudo isso que eu estou falando não é só o que está no código de ética. Eu, inclusive, fui conversar com algumas fiscais do CREFITO aqui da minha região para elas poderem me orientar quanto a isso, daquilo que pode e que não pode, porque cabe muitas interpretações. E como elas são as autoridades máximas da fiscalização, elas já me falaram exatamente o que pode e o que não pode. E é isso que eu estou passando para vocês. Ainda nesse ponto de normas, o fisioterapeuta ele já sai com o doutor ou não?
Então, vamos lá. A gente tem que entender também uma outra coisa. Quem se forma não sai fisioterapeuta. Quem se forma sai bacharel em fisioterapia. Só é fisioterapeuta aquele que se inscreve no conselho e paga anuidade. Aí sim você é denominado, chamado de fisioterapeuta. E sim, a partir do momento que você é fisioterapeuta, você também pode ser chamado de doutor. Cabe a você querer ou não, porque isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Aquilo que é uma obrigação que não pode, que é proibido, é a utilização do FT, ou no caso dos terapeutas ocupacionais, ITO, antes do nome. Então, por exemplo, no meu Instagram, no meu cartão de visitas, no meu jaleco, eu utilizo, sim, com muito orgulho, Doutor João Mendes, mas eu não tenho doutorado. E eu vou explicar. Se eu colocasse FT João Mendes, aí eu não poderia. Aí eu estaria cometendo uma infração contra o Código de Ética da Fisioterapia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que nós podemos ser chamados de doutor? Vou até fazer de uma forma rápida, porque isso aqui cabe um dia inteiro, um vídeo inteiro de 1 a 2 horas explicando, tá? Desde antigamente, nós, na medicina, na engenharia e nas faculdades de direito, os profissionais que eram formados recebiam um pronome de tratamento de doutor. Se você pegar diplomas antigos, e eu até constatei isso, que eu fui fazer um exame umas 2 semanas atrás, tinha um diploma do fundador do laboratório de análises clínicas. Até tirei foto, vou até postar algum dia aqui no Instagram, apagando o nome dele, porque senão pode expor pessoas, por mais que ele já esteja falecido há mais de 50 anos. Ele fala bem assim: a Faculdade de Ciências Médicas da USP, da Universidade de São Paulo, confere o título de doutor pela conclusão do curso de medicina ao doutor fulano de tal. Mas ele não tem doutorado. Mas aquilo era um pronome de tratamento da época. E isso pegou na sociedade. Então, vocês também podem concordar comigo que quando a gente vai numa consulta médica, nossos pais, nossos avós, eu vou no doutor fulano, eu vou no doutor ciclano, eu vou no doutor aqui, doutor ali, doutor. E isso serve para engenheiros e para advogados também. Então, a gente acabou endeusando essas categorias, e agora falando da área da saúde, a gente acaba endeusando os médicos. A sociedade acaba endeusando os médicos. E o que é dito ali na normativa do sistema COFITO-CREFITO é que a utilização do pronome de tratamento doutor é para gerar uma isonomia, ou seja, uma equivalência, porque a gente acaba sendo colocado como meros técnicos. Médico aqui, o resto é resto. Então, não é só o fisioterapeuta que tem essa recomendação. As demais profissões da área da saúde também têm, inclusive enfermeiros, porque a gente tem no nosso senso comum que enfermeira é pau mandado do médico, mas não é. Não é, eles têm as funções deles, eles também têm as outras obrigações e deveres deles, eles também podem ser chamados de doutores mesmo sem ter doutorado. Agora, só fazendo a diferença entre doutor de doutorado e doutor de pronome de tratamento, é que isso na língua portuguesa a gente chama de homônimo. Palavras iguais que têm significados diferentes. Então, o doutor acadêmico é aquele que faz doutorado. E nós, doutores, como pronome de tratamento, de forma de como se apresentar, é o doutor aqui que é recomendado para a gente. Não temos doutorado acadêmico, são coisas completamente distintas. Eu acho que num país que ultimamente não está sendo muito valorizada a educação, a gente tem que valorizar quem é doutor acadêmico. É um estágio gigantesco da formação aí de estudos da área acadêmica. Então, é só para a gente deixar bem claro que quando até um paciente me pergunta, pô, mas você tem doutorado? Tão novinho, você tem doutorado? Eu falo, não tenho doutorado e explico o porquê. Daí ela fala, nossa, faz todo sentido. Sabe como eu era chamado no começo de profissão, mesmo com o nome doutor? O mocinho da fisioterapia. Ó, o mocinho. O rapazinho ali vai fazer a fisioterapia. Vocês conseguem entender? O porteiro liga para o interfone do paciente e fala, o moço da massagem chegou. Cara, eu sou doutor, eu sou fisioterapeuta, eu fiz 5 anos de faculdade. Eu fiz mais 4 de especialização e eu sou o mocinho da massagem. Então, olha como isso está encrostado na sociedade. E hoje, meus pacientes, a grande maioria, salvo aqueles que a gente já cria amizade, já tem bastante tempo de atendimento, todos me chamam de doutor. Chega um momento que eu falo, não precisa me chamar de doutor, pode me chamar de João, não tem problema nenhum.
Mas a apresentação inicial é extremamente importante que usamos o pronome de tratamento, o prefixo doutor, porque isso nos dá uma equivalência social aos médicos e valoriza a gente. A gente não vira mais um mocinho da massagem, é o doutor João Mendes. E isso, na hora de cobrar, faz diferença. Você vai cobrar um valor justo, que eu não estou falando que ninguém tem que explorar ninguém aqui, mas se você vai cobrar até um valor justo, 100, cento e poucos reais, você acha que uma pessoa vai querer pagar isso para o mocinho da massagem ou para o doutor? Se você se apresenta como mocinho da massagem, não vai dar certo. João, e qual o seu conselho para pessoas que, assim como eu e a Nayala, estamos começando no curso? Olha, vocês estão muito no comecinho, vocês estão no dito segundo ano da faculdade, vocês estão encaminhando para metade da faculdade. O que eu sempre falo é assim, curta bastante a faculdade. Agora, na época de corona, é um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, o curso está EAD, está tudo online, mas tentem aproveitar ao máximo, não só das matérias, obviamente, porque, na verdade, a gente entra numa faculdade para isso, para aproveitar a matéria, mas também comecem a ter relações pessoais / profissionais, seja com os professores, sejam com os colegas, sejam com os veteranos, porque uma coisa que está muito em evidência hoje, está muito em alta, e é verdade, sempre foi assim, só que só deram um nome bonito para isso, é o networking. Nada mais é do que você criar um círculo de amizades, um círculo de contatos que pode te alavancar lá na frente. Quando eu me formei, eu tive professores para indicar os primeiros pacientes para mim. E a partir do meu trabalho com esses pacientes, os pacientes foram indicando, daí veio as redes sociais, e isso estourou, e hoje eu tenho agenda completa todos os dias, praticamente. Então, a dica que eu dou para vocês que estão começando é absorvam todo o conteúdo, ajam desde já com ética e responsabilidade, porque essa fase que vocês estão passando é o processo para vocês se tornarem fisioterapeutas, é o processo para vocês se tornarem doutores. Então, suguem tudo aquilo que vocês podem sugar. Não tenha o professor de vocês e nem os colegas de vocês como concorrentes. A gente tem que parar com esse negócio que a gente precisa massacrar o outro fisioterapeuta, o outro colega, porque senão ele vai ter paciente e eu não. Então, eu preciso massacrar ele. Não. Quando a fisioterapia, quando os profissionais agem em conjunto, a gente só tende a crescer. Em outras classes é assim, vista a médica, falando na área da saúde. A área médica é muito fortalecida. Um ajuda o outro na medida do possível. Ninguém fica ali metendo pau em ninguém. Então, quando a gente tiver esse entendimento desde o ambiente de faculdade, as novas gerações que forem vindo vão elevar ainda mais o nome da fisioterapia. É muito mais fácil vocês, alunos, começarem esse processo do que eu querer mudar a cabeça de alguém que já está 10, 15, 20 anos na profissão fazendo a mesma coisa. Errado. Entende? Então, aproveitem o máximo, façam círculos de amizade, se interessem pelas ligas, pelos diretórios acadêmicos, pelas atléticas, pelos congressos, pelas palestras. Hoje vocês estão cansados com essas aulas online, com excesso de volume, com as dificuldades, mas entendam que são essas dificuldades que vão fazer vocês baterem no peito daqui a 2, 3 anos, falarem assim, ó, eu sou fisioterapeuta. E eu vou fazer a diferença na vida das pessoas e vou ganhar bem por isso. Vou ser realizado pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente e moralmente. Isso que é mais importa. Vocês estarem felizes com aquilo que vocês estão fazendo. E, obviamente, ganhando bem para isso, porque a gente tem conta para pagar. Ô, João, eu queria te agradecer, né, em nome meu e da Nayala, por você ter se disponibilizado, né? A gente sabe que é complicado por causa do horário. A gente queria te agradecer de coração mesmo. Vai ser de grande ajuda a sua entrevista. Eu que agradeço o convite de vocês. O que vocês precisarem podem contar comigo. Eu espero que eu possa ter passado um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu conheço. Logicamente, eu poderia ficar horas e horas e horas aqui falando, mas se tornaria um pouquinho maçante, porque tem muita coisa para falar quanto a isso. Por isso que lá no meu Instagram eu tento colocar tudo de forma mais lúdica, de forma mais divertida, de forma mais humorada, esses assuntos que são tão densos, mas que, acreditem, são extremamente essenciais. Na fisioterapia, no curso, a gente quer chegar à aula de administração e à aula de deontologia fisioterapêutica, a gente olha assim e fala,
Eu também fui assim, acreditem, eu também olhava assim para a deontologia, meu professor Marcelo, que me desculpe, eu olhava, ai, Jesus Cristo. Mas ela é extremamente importante. E quando nós entendemos quem nós somos, qual é a nossa função social, porque o fisioterapeuta esquece aquilo que ele é. Ele se forma e não sabe nem o que ele faz. Ele não sabe nem por onde começar. Não sabe nem de onde partir. Quando a gente entende a nossa função e os nossos direitos, os nossos deveres, que foi isso que a gente debateu aqui, a gente já começa bem e tem a chance de ter um sucesso muito maior. Quando a gente sabe quem nós somos, de onde nós estamos e para onde nós podemos chegar, aí a gente decola. Aí a gente não sofre essas mazelas terríveis que, às vezes, por vezes, acometem a gente na fisioterapia. E vocês são o começo de tudo. Desde já. São vocês que vão valorizar a fisioterapia. Porque eu já tenho minha formação. Os mais velhos, esses aí nem mudam mais a cabeça. Você pode martelar que não muda. São vocês que vão fazer uma fisioterapia melhor. Eu acredito em vocês e quero que vocês façam isso. E o que eu puder ajudar nesse momento, estou aqui, porque eu sei que é vocês que vão ajudar outros que virão lá na frente.